Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, depois de uma pausa forçada aí na 33ª rodada, onde eu não fiz pós-jogo nenhum, voltamos aqui para o nosso pré-jogo da 34ª rodada do Brasileirão 2018. 34ª, apenas 5 para terminar o Campeonato Brasileiro. E vamos lá, mais que rapidamente, falar de um jogo desta rodada. Vamos falar do jogo entre o Vasco da Gama, Vascão da Gama, jogando em casa em São Januário, perigando muito próximo à zona do rebaixamento, jogando contra o Furacão, o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que a última ganhou do Cruzeiro, está muito próximo do G6, dependendo dos resultados, o Atlético Paranaense pode entrar no G6, porque o Atlético Paranaense está com 46 pontos, um ponto atrás do Atlético Mineiro, que está no G6 com 47. E o Atlético Mineiro vem derrapando demais, o Atlético Mineiro vem batendo cabeça demais. Acho muito pouco provável o Atlético Mineiro conseguir se manter no G6. E o Atlético Paranaense, nessa rodada, dependendo do resultado, ganhando do Vasco fora de casa, pode entrar no G6, chegar lá com 49 pontos. Também tem Santos e Cruzeiro com 46 pontos, mas a diferença é o número de vitórias. O Atlético Paranaense tem 13, Santos e Cruzeiro tem 12. Então, se Santos e Cruzeiro ganharem e o Atlético Paranaense ganhar, o Atlético continua na frente pelo número de vitórias e passa o Atlético Mineiro. Então, é um jogo muito importante. Além do mais, futebol por futebol, o Atlético Paranaense está jogando melhor. Ninguém é cego que não vamos ficar fazendo média, não tem média. O Vasco vem jogando aí com muita raça, muita vontade, tem que torcer para resultados facilitar. O resultado da Chapecoense contra o Santos foi horroroso para o Vasco. O resultado da Chapecoense foi horroroso, porque a Chapecoense ganhou, está com 37. O Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então a derrota do Vasco para o Atlético Paranaense nessa rodada pode ser a pazinha de cal. Pode começar a empurrar o Vasco rumo à Série B mais uma vez. Aí ninguém aguenta, né? Então a situação do Vasco é complicada. Entre eles, Chapecoense tem o Sport com 37 pontos. Só que o Sport vem numa subida de produção. O Sport vem subindo de produção. O Vasco vem numa pegada ali meio barro, meio tijolo. De vez em quando ganha, mas não convence. Então não é um time que inspira confiança. Além disso, meu amigo torcedor do Furacão e principalmente torcedor do Vasco da Gama, o cara que vem resolvendo o problema do Vasco é o Maxi Lopes. Ele não joga. Não joga o Pikachu. Ou seja, os dois caras da frente não jogam. O Martin Silva no último jogo deu um frangaço, mas é um bom goleiro. É um bom goleiro. Mas deu um frangaço que deu a vitória para o Grêmio. Então, o time do Furacão vem mais completo para o Rio do que o Vasco. O Vasco vai muito desfalque, principalmente desses dois que eu falei, Maxi Lopes e Pikachu, que vai fazer muita falta. Deve entrar o André Reis ali no lugar do Maxi Lopes, depois eu vou ver o time aqui, mas muitos dos jogos o Maxi Lopes decidiu por ele, não pelo time, por ele. Além do Pikachu, que ajuda bastante. Já o Atlético Paranaense não. O problema do Atlético Paranaense é que o Atlético Paranaense já estamos chegando ao final do Campeonato Brasileiro de 2018 e o Atlético Paranaense ainda não conseguiu nenhuma vitória fora de casa. Nenhuma vitória fora de casa. No Campeonato Brasileiro, desde novembro do ano passado, o Atlético Paranaense não ganha fora de casa. É complicado, filho. É complicado. Tá bem no Campeonato Brasileiro? Tá bem.
tá para entrar no G6. Até acredito que entre. Tá bem na Sul-Americana? Tá bem, fez uma boa partida contra o Fluminense. Poderia ter goleado o Fluminense e ter liquidado, já tá na final da Sul-Americana, mas tá bem. Mas no Brasileiro não ganha fora de casa. Além do mais, existem alguns tabus aí. O Atlético Paranaense tem mais vitória que o Vasco, mas parece que o Atlético Paranaense também, em São Januário, o Atlético Paranaense também não ganhou, ou seja, tem alguns tabus para ser quebrados, porém, esses tabus ficam em segundo plano, de vitórias para esse negócio. O que importa é que o Atlético Paranaense ainda não venceu no Campeonato Brasileiro fora de casa. Isso é complicado, isso pesa psicologicamente. Porém, neste momento da partida, nesse momento do campeonato, o fato do Atlético Paranaense não ter vencido fora de casa pesa menos do que o Vasco estar a 1 ponto da zona do rebaixamento. Se o Atlético Paranaense perder para o Vasco, o que muda? Nada. O Atlético Paranaense não muda absolutamente nada. Ele não vai entrar no G6, mas ele continua com chance de entrar no G6. Não muda nada. Se ganhar, legal. Melhor ainda, que ele tem possibilidade dessa rodada entrar. Mas se o Atlético Paranaense perder, não muda absolutamente nada. Então o Atlético Paranaense vai para esse jogo, a meu ver, muito mais tranquilo, muito mais leve, com uma pressão muito menor, ou quase que pressão nenhuma. Até tem uma pressãozinha que se coloca de querer ganhar, de querer entrar no G6. Lógico que tem, aquela vontade. Mas uma pressão não tem. O time vai jogar muito mais leve. Independente de como jogar, você vai jogar atrás, você vai jogar na retranca, no contra-ataque, é óbvio que o Atlético Paranaense, sabendo que o Vasco tem necessidade de 3 pontos, só 3 pontos interessa ao Vasco, é óbvio que o Atlético Paranaense vai esperar um pouco o Vasco e vai tentar dar aqueles botes. Vai tentar dar aqueles botes no erro de passe do time do Vasco para tentar sair no contra-ataque com o Nicão e Marcelo Cirino de um lado com velocidade. Esse vai ser o Atlético. Tá errado, tá certo. Fica aqui atrás, tenta marcar do meio de campo ali, tentando tomar a bola e dá o bote. Porque o desespero é do Vasco. O desespero é do Vasco. O Vasco que está desesperado. O Vasco, sem estar desesperado, já não faz um futebol brilhante. Desesperado, então, complica mais ainda. Além de estar desesperado, não tem o ataque titular. Vai ter que botar jogadores do banco. Podem resolver? Podem. Lógico que pode. Mas estavam no banco. Se tivesse na melhor das condições, seriam titulares. Então, é uma condição muito mais cômoda para o Atlético Paranaense. O Vasco da Gama está numa situação complicadíssima. Complicadíssima. Além do mais, a tabela do Vasco é horrorosa. O Vasco pega o Atlético Paranaense agora. Depois ele ainda tem Corinthians, Ceará, Palmeiras e São Paulo. Aí pega Corinthians brigando para não cair. Ceará brigando para não cair. Palmeiras brigando pelo título. O Vasco tem que rezar para quando jogar contra o Palmeiras já ser o campeão. Porque aí o Palmeiras já vai completamente relaxado, sem obrigação nenhuma. E o São Paulo que está brigando para ir à Libertadores. Então, desses 5 jogos que o Vasco tem, contando com o Atlético Paranaense, ele tem que rezar para pelo menos o do Palmeiras ser mais tranquilo, o Palmeiras não ter mais obrigação de nada, já foi campeão. Porque senão, filho, a tabela do Vasco é uma das mais complicadas. O Vasco vai ter que jogar muita bola, dar muita sorte e fazer muito cálculo para que os outros se ferrem. Senão, muito complicado. Mas isso aí que a direção fez. Eu falei no Campeonato Carioca. O Vasco está começando errado. Se começou errado, vai terminar errado. Eu falei aqui para a torcida vascaína. O Vasco está começando errado. Esse rolo da eleição do Vasco está começando errado. Tudo que começa errado, termina errado. Não tem jeito. Tomara que o Vasco consiga se ressurgir e continue por bem do futebol carioca. Mas a tabela não ajuda. Então vamos lá. Jogo 7h30. 7h30 da noite de quarta-feira, São Januário. O Vasco, como eu já falei, tem de desfalque Maxi Lopes, não tem o Martin Silva, não tem o Pikachu,
não tem o zagueiro Ricardo Graça, não tem Vinícius Araújo, Breno e Marcelo Matos, mas esses aí não fazem, sinceramente, muita falta. Agora, Maxi Lopes, Martim Silva e Iago Pikachu. Na verdade, Iago Pikachu e o Maxi Lopes, porque o Fernando Miguel supre o Martim Silva. Fernando Miguel, o goleiro, supre, é experiente, já cascudo, bom goleiro. Tá mais ou menos ali no mesmo nível. Não vejo, sinceramente, muita diferença não do Fernando Miguel e o Martim Silva. Então deve ir o Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo de lateral direito, Oswaldo Henrique, Leandro Castan na zaga e o Ramon na lateral esquerda. Cara, se você olhar assim, não é tão ruim. Tem times piores do que o do Vasco. William Maranhão, Andrei, Marrone, Thiago Galhardo e Rildo. Ou seja, na verdade joga com dois volantes, Marrone mais para um lado, Thiago Galhardo mais centralizado, ali na criação, e o Rildo. O Alberto Valentim parou de inventar cadê qual é o nome dele? Não, acho que tá machucado ele, né? Não, tá ali, o Fabrício. Parou de inventar o Fabrício de meio de criação, né? Tá bem. E na frente, o André Rios. Rildo, por um lado, precisa de velocidade. O garoto Marrone precisa de velocidade. É justamente isso que não vai ter. Essa velocidade é que dificilmente o Atlético Paranaense vai dar. Tinha que ser um time com mais toque de bola, com mais qualidade no toque de bola. Não é o William Maranhão e o Andrei. O Andrei chega até muito bem, chuta de fora da área, mas para jogar contra uma defesa fechada, uma defesa bem armada ali atrás, para um time que tem um contra-ataque muito rápido, muito veloz, o Vasco precisava de um time que tocasse melhor a bola, não de correria. O Rildo é jogador de receber a bola, de bola na frente, não de toque de bola, não é. O garoto Marrone também não. O André Rios ali na frente. O Thiago Galhardo até é esse cara, mas ele acaba ficando meio que isolado. Vai precisar da ajuda ou do William Maranhão ou do Andrei para chegar. Vai ter que ter a subida dos laterais para poder ajudar. O Luiz Gustavo não vai fazer muito isso. Porque se o Luiz Gustavo fizer isso e o Ramon fizer isso, ele vai tomar bola nas costas do Marcelo Cirino e do Nicão. Que ele vai botar o Marcelo Cirino e o Nicão aberto. Qual é o time do Atlético Paranaense? O Jonathan ou o Diego no gol, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodge, ali, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e o Renan. Bruno Guimarães ou Lúcio Gonçalves e o Wellington. Rafael Veiga na criação, Marcelo Cirino de um lado, Nicão e Pablo. Ele vai com o time que ele tá. Vai botar dois jogadores abertos. Se os laterais do Vasco subirem muito, vai tomar bola nas costas. Porque a hora que o Atlético Paranaense recuperar, bom, pra ponta. Só jogar pra ponta, que na velocidade, tanto o Nicão quanto o Marcelo Cirino são muito mais rápidos que os dois laterais, muito mais rápidos que os dois volantes do Vasco e muito mais rápidos que os dois zagueiros do Vasco. Então, o Vasco não vai poder se dar o luxo de liberar os dois volantes. Ele vai ter que prender os dois volantes. Prendendo os dois volantes, o Thiago Galhardo fica sozinho para criar. Ou ele prende os dois volantes, libera os dois laterais. Só que ele prendendo os dois volantes vão ter que abrir para poder cobrir a subida dos laterais. O zagueiro vai ter que ir um pouco para frente para dar aquela chegada, aquele segundo homem. O que vai acontecer? O Pablo vai ficar solto mano a mano com o zagueiro. Então, a situação do Vasco com os jogadores que tem não é das mais fáceis. Se o Vasco partir para correria, não é uma vantagem para o Vasco. Que na correria, a meu ver, o Atlético Paranaense vai levar vantagem. Tem jogadores de muita velocidade, além de, a meu ver, o Rafael Veiga, o homem de criação ali do Atlético Paranaense, é mais
habilidoso e tem uma capacidade maior do que o Thiago Galhardo. Eu gosto muito do Thiago Galhardo, mas eu prefiro o Rafael Veiga. Cirino, não é aquilo tudo, mas tá jogando bem na Atlético Paranaense. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Nicão, vem jogando bem. O Pablo vinha arrebentando. Ou seja, o quarteto ali da frente, Rafael Veiga, Cirino, Nicão e o Pablo, é muito superior ao do Vasco. Então, se for pro confronto direto, pro embate, a meu ver, o Atlético Paranaense leva vantagem. Então, pro Vasco, não é vantagem partir pro fight, pro jogo corrido. Pro Vasco, o melhor seria um jogo mais cadenciado no toque de bola. Só que quem é que vai fazer isso, como eu falei? Nenhum dos dois, nem o Marrone e nem o Rildo é para fazer isso. São jogadores para receber a bola. São jogadores para jogar no contra-ataque. Mas o Vasco não tem. Aí você pega o time do Vasco. Aí tem Rafael Galhardo para lateral. Aí tem o Fabrício, que até toca um pouquinho mais a bola. Leandro de Sábado para marcação. Tem o Henrique, Bruno Conceidei, Giovanni Augusto, que é um jogador que toca mais a bola. Seria um jogador para cadenciar mais o jogo, para fazer um toque de bola, para tentar fazer um 2. Seria uma. O Kelvin, que é velocidade, e o Matheus. Ou seja, o que ele podia ali, Bruno Conceidei, Giovanni Augusto, são jogadores que tocam essa bola. Então o Vasco precisa mais de toque de bola do que correria. E eu, sinceramente, para esse jogo do Vasco da Gama, eu não gostei dessa escalação. O Vasco vai ter muita dificuldade para entrar na defesa do Atlético Paranaense. Essa escalação do Vasco facilita ao Furacão, a meu ver. Na minha análise aqui, visualizando os dois times postados em campo, a meu ver, vai facilitar o time do Atlético Paranaense. O time do Vasco não tem outra opção, tem que ganhar. Tem que ganhar. Então ele tem que tentar de tudo. Marcar pressão, vai ter que se expor. Porque se ele segurar os laterais e segurar os volantes, vai ficar com 4 atrás. Na verdade, com 6 atrás. Então vai atacar com 4? Não dá. Provavelmente ele vai ter que subir os laterais e defender com 4. E de vez em quando defender com 3. Não vai ter jeito. O Vasco vai ter que passar perigo, vai ter que passar sufoco com bola nas costas. Os zagueiros vão ter que ficar muito atentos, muito atentos. Porque o Vasco, inevitavelmente, vai dar o contra-ataque para o Atlético Paranaense. Não tem outro jeito. Se o Vasco não fizer isso, o Vasco não vai chegar na área do Atlético Paranaense. Então o Vasco tem que fazer de tudo. Chute de fora da área, bola parada. Tem que tentar, mas vai ter que se expor. Vai ter que ir para frente, vai ter que se arriscar. Se o Vasco não fizer isso, se o Vasco não for ousado, o Vasco vai ser no empate desse jogo. Já o Atlético Paranaense, como eu falei, mais tranquilão, tem que usar essa tranquilidade e o nervosismo do Vasco a favor. Pegou a bola, bola média longa, bola média longa. Recuperou a bola, bola média longa. Trio, Pablo, Cirino, Nicão. Bola média, Pablo, para disputar na cabeça com os volantes e com o zagueiro. Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, para pegar o Cirino e o Nicão de frente. Aquela escorada de pivô, né? Ou no peito, ou na cabeça, para um lado, para o outro, de pivô. Ou bola longa direto para o lado direito ou para o lado esquerdo. E, dependendo da condição, aquele toque rasteiro para o Rafael Veiga puxar o contra-ataque pelo meio. Porque, inevitavelmente, o Vasco vai ter que deixar ou as laterais abertas ou o meio aberto, se o Vasco quiser ganhar. O Vasco vai ter que se expor em algum ponto. Ou pelas laterais, ou pelo meio. Aí vai dar condição do jogo. Não dá para me falar, é melhor para o Vasco pelas laterais. Não acho que seja pelas laterais. Porque precisa de jogadores com mais habilidade, não com correria. E para o meio, acaba o Thiago Galhardo ficando sozinho. Teria que ter 2 homens de criação ali. 2 homens de criação. Ele só está iniciando com 1. A meu ver, o Valentim está escalando errado. Mas é só o meu pensamento. O time do Vasco fica um time característico para contra-ataque, espelhado com o time do Atlético Paranaense. 2 jogadores abertos. Para time para contra-ataque. Não é time para querer propor o jogo, para tentar ganhar o jogo. O Atlético Paranaense nitidamente vai dar uma esperada. E depois que o Atlético Paranaense estiver com a bola, é óbvio
O Atlético Paranaense, de vez em quando, segura essa bola, trabalha essa bola, ganha tempo, ganha tempo. Ganhando tempo vai irritar o Vasco, a torcida vai pegar no pé, vai começar a vaiar, vai começar a gritar queremos time, como a torcida do Vasco faz. Depois a torcida do Vasco começa a pensar que assim não está ajudando nada, só está atrapalhando. Então tem que apoiar o time, mas o time do Atlético Paranaense pode tocar essa bola, que inevitavelmente vai chegar no segundo tempo. Se o Vasco não se abrir no primeiro, vai ter que se escancarar no segundo tempo para tentar ganhar. E quanto mais tenso você tiver, menos você pensa. E nesse jogo, quem já entra muito tenso é o Vasco da Gama. O Atlético entra mais tranquilo. Então, a meu ver, é um jogo muito complicado para o Vasco. E um jogo também complicado para o Atlético. Mas o nível de tensão do Atlético é muito menor do que o do Vasco. Então, meus amigos, essa foi minha análise do jogo do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense pela 34ª rodada do Brasileirão. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo Magalhães e dê o seu palpite, faça o seu comentário. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.